Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20 é a nossa exposição, é a nossa consideração hoje, é o meio pelo qual o Senhor nos falará. Antes de entrar nesse trecho, eu gostaria de trazer para vocês uma frase que geralmente me faz refletir sobre a minha própria vida cristã e sobre a condição do meu próprio coração continuamente. Essa frase já me fez pensar e repensar em diversas circunstâncias a minha vida cristã. E eu gostaria de trazê-la hoje aqui para nós, para que ela nos ajudasse também a pensar e repensar as nossas vidas e os nossos corações também em diversas circunstâncias. A frase é a seguinte: não é tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Essa frase é conhecida de alguns, mas eu vou repetir ela. Não é tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Essa frase pode ser dita em outros termos também, e assim ainda fica um pouco mais clara para nós. Nós podemos dizer: é sábio abrir mão de algo valioso por algo ainda maior e superior. É sábio abrir mão de algo valioso por algo ainda maior e ainda mais valioso. Existem diversas coisas em nossas vidas que são boas, e coisas nas nossas vidas nas quais ou com as quais nós nos agarramos e temos apego a elas. Mas diante de coisas de superior valor, diante de coisas que excedem ao valor que essas das quais nos apegamos têm, nós abrimos mão. Nós podemos abrir mão. Essa frase é de Tim Elliott. E ele é uma pessoa que, se não tivesse dito essa frase em relação à sua relação com missões e ao reino de Deus, nós teríamos visto isso impresso em sua própria vida. Nós poderíamos inferir e deduzir o significado dessa frase pela maneira como Tim Elliott vivenciou as realidades da sua vida e como ele caminhou durante toda a sua trajetória até a sua morte na sua breve vida. Tim Elliott morreu em 8 de janeiro de 1956. Sabe quantos anos ele morreu? Ali aproximadamente com 29 anos. Com 25 anos, alguns anos anteriores, Elliott começou a empreender o que seria uma obra missionária voltada para o Equador, para um povo chamado Guadani. E Tim Elliott vai na direção desse povo, ele aprende a linguagem desse povo e tenta o primeiro contato com esse povo. Fica evidente que Tim Elliott abre mão, por exemplo, do seu conforto que ele tinha num país melhor desenvolvido. Fica evidente que Tim Elliott abre mãos de outras oportunidades ministeriais e de outras coisas que ele poderia fazer em relação à sua própria vida. Mas não apenas isso. Tim Elliott abre mão da sua própria vida mesmo. Podemos dizer que para Tim Elliott a vida dele era algo valioso para ele, era algo que ele poderia considerar como algo bom, mas por algo de maior valor, ele entrega a sua vida. E o que acontece com ele? Nesse primeiro contato que ele tem com essa tribo, esses indígenas atacam Tim Elliott e matam Tim Elliott. Portanto, está aí um missionário de 29 anos, promissor, morre pela causa de Cristo, morre pelo Evangelho. E podemos repetir aqui, diante disso: não é tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Ele não poderia guardar a vida dele para si mesmo. Ele não poderia preservar a vida dele para si mesmo. Então ele entrega para obter aquilo que não poderia perder. E o que seria isso? Ver Cristo sendo exaltado nas missões entre os indígenas. Ver Cristo sendo exaltado pelo modo como seu servo expressa semelhança com ele, sacrificando sua própria vida. Ver Cristo sendo exaltado no sacrifício de si mesmo, na oferta de si mesmo. Portanto, vale a pena. A vida dele evidencia isso. E o testemunho que a vida dele deixa posteriormente a isso é belíssimo, é grande. E marca os nossos corações até hoje. Esse trechinho que nós lemos do Evangelho de Marcos, eu posso dizer que é uma síntese biográfica de todo o discípulo de Jesus. O que eu quero dizer por síntese biográfica? É o resumo da história de todos os discípulos de Jesus, de todos aqueles que se confessam cristãos.
Nós podemos ver nitidamente as marcas do discipulado, desse trechinho de Marcos, presente na vida aqui de Geralt. Mas se somos cristãos e confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, essas marcas também estão presentes em nós. Apesar de talvez o modo como elas estão presentes seja um pouco diferente nas narrativas das nossas vidas. Mas se somos cristãos, essa entrega abnegada faz parte das nossas vidas. E se deixou de fazer, deve voltar. E se não faz, pode significar que não há discipulado de Jesus em nós. No contexto dessa passagem, onde Jesus chama os seus discípulos para si, nós estamos no começo do ministério de Jesus na Galileia. E aí onde Jesus dá o seu pontapé inicial para as suas atividades ministeriais como pregador e como missionário. Na Galileia, Jesus começa a pregar acerca do reino de Deus, convocando os homens ao arrependimento. E o reino de Deus é um tema central em todo o Evangelho de Marcos. Nós podemos dizer que é o objetivo do Evangelho de Marcos evidenciar o caráter do reino e do rei no decorrer de toda a trajetória do Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 16. E não apenas isso, o Evangelho de Marcos também tem por objetivo falar sobre a maneira como esse rei, apresentado aqui no capítulo 1, se relaciona com seus súditos, ou seja, com seus discípulos, com seus servos. E aqui há o pontapé inicial de Jesus com seus discípulos. Há o pontapé inicial de Jesus nessa relação que vai permear todo o Evangelho de Marcos. É onde Jesus convoca. Essa é a primeira convocação de Jesus para os seus discípulos. Portanto, é um texto que deve nos chamar a atenção como se fosse um texto paradigmático, ou um texto que abre portas para um determinado tipo de compreensão, ou seja, da relação de Jesus com seus discípulos. E à medida que nós analisarmos a natureza do chamamento de Jesus para os seus discípulos, para o que ele os chama e de onde ele os chama, nós podemos entender como uma iniciativa aqui, como pontapé inicial, o significado dessa relação que Jesus tem com os seus discípulos. Eu quero refletir com vocês hoje em 3 partes. Nossa primeira parte hoje, isso dentro dessa consideração de chamamento e discipulado, do reinado de Jesus e de toda essa abnegação que é exigida do discipulado, a nossa primeira parte hoje vai na direção do chamado, a pessoa de Jesus e o chamado. Nossa primeira consideração. Nosso ponto 2 será acerca do objetivo desse chamado, que está impresso nas palavras de Jesus. E o nosso ponto número 3 é sobre a radicalidade do chamado. À medida que nós discorrermos sobre esse texto, nós vamos tocar nessas 3 partes. Então, repousem comigo no verso 16 aqui do capítulo 1 de Marcos, onde começamos aqui a nossa consideração. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo. Ok, vamos parar aqui. É interessante pensar de que Jesus está andando ali pelo mar da Galileia, e a nossa perspectiva inicial, quando batemos inicialmente o nosso olhar para o texto, a gente deve pensar: bem, Jesus estava andando ao acaso aqui, perto do mar da Galileia. Jesus está tão somente andando aqui, caminhando junto ao mar da Galileia, talvez apreciando e contemplando a obra do seu Pai. Mas Jesus não está aqui apenas por estar. Jesus está intencionalmente caminhando pelo mar da Galileia. Ele tinha um objetivo, ele tinha algo pelo qual encontrar aqui, e era justamente esses homens que ele convocou para si mesmo. Mas é interessante pensar, à medida que observamos esse texto bíblico, é que esses homens não dirigem nenhuma palavra na direção de Jesus, até que Jesus vem e os convoca. E vou ser bem sincero com vocês, isso aqui é muito estranho para essa cultura. Porque Jesus, um mestre, um rabi, que frequentava a sinagoga e que agora estava posicionando-se como esse mestre rabi, é ele que escolhe seus discípulos. Na tradição judaica isso nunca aconteceria. Eram os pupilos ou discípulos que procuravam pelo seu mestre. Mas Jesus quebra esse paradigma. Quem escolhe com quem ele vai andar é ele mesmo, e não os seus discípulos.
Ninguém está autorizado a seguir a Jesus e a escolher Jesus porque simplesmente quer. É Jesus quem escolhe quem vai caminhar com Ele aqui. Isso quebra o paradigma, por conta da própria natureza de Jesus. É Jesus quem elege e não os homens. Partiu dele a escolha. É Jesus quem escolhe quem vai caminhar com Ele. E se hoje você está entre os discípulos de Jesus, é porque você está entre os eleitos de Jesus. Se hoje você ouve o seu chamado, e por sua vez um chamado que não é possível resistir, e se rende a Ele, é porque Jesus chamou você, porque Ele o escolheu a dedo. Como diz João capítulo 15, verso 16, ele diz para os discípulos, aquilo pode ter sido humilhante para eles, alguém poderia ter quebrá-los no momento. Ele diz o seguinte: não foram vocês que escolheram a mim, não partiu de vocês a iniciativa, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Relacionar-se com Jesus, estar próximo de Jesus, é sempre a iniciativa do próprio Jesus e não nossa. Que privilégio, portanto, é estar entre os seus seguidores. Esses homens aqui não tinham nada que poderiam apontá-los como é que eu posso dizer? Como possíveis discípulos. Não tinha nada de tão interessante neles assim. Jesus ia fazer deles aprendizes, pessoas para os quais Jesus ensinaria a sua teologia, por assim dizer. Mas eles não eram homens proeminentes em termos religiosos, não eram homens doutores do saber, da teologia e da grande tradição aqui, ou grandes conhecedores das Escrituras. Não foram os predicados desses homens que atraiu Jesus a esses homens, mas foi uma escolha por pura graça. Foi por isso que Jesus os chamou. Em seguida, observe a fala de Jesus aqui no verso 17 e a postura que vem dos discípulos em decorrência disso. Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu posso dizer uma coisa a vocês: se um dia eu chegar para qualquer um de vocês e dizer o seguinte: olha só, venha comigo e vá para onde quer que você vá, para onde eu quero que você vá, e faça aquilo que eu quero que você faça, vocês provavelmente me chamariam de maluco e teriam bastante razões para isso. Se em algum momento entre as pessoas que conheço aqui eu dissesse: faça aquilo que eu quero que vocês façam, aquilo que eu ordeno que vocês façam, baseado na minha própria autoridade, vocês poderiam desconfiar que eu estou sendo muito abusado, que é loucura aquilo que eu estou falando. Mas por quê? Porque eu não possuo essa autoridade. Mas por quê? Porque eu sou um igual entre vocês. Nós somos homens semelhantes a Deus, seres humanos semelhantes a Deus. Nenhum homem pode ordenar sobre a vida dos outros e assim receber de volta o que seria uma resposta voluntária. Todos que dominam sobre a vida de outros homens, que demandam e ordenam sobre a vida de outros homens, fazem por pura opressão e tirania. Só Jesus pode chamar, convocar e ordenar, e os homens se prostrarem e obedecerem a Ele. Só Jesus. Mas por quê? Porque Jesus não é qualquer homem, Jesus é Deus. Portanto, sempre quando Jesus fala, faz, deve-se fazer. Quando Jesus fala, eu quero assim, deve ser como Ele quer. Ou eu proíbo isto, deve ser proibido. Agora, nenhum homem pode fazer isso para outro homem. Isso é opressão, isso é tirania. Mas onde eu quero chegar diante disso? Será que a nossa obediência à convocação de Jesus, ao seguimento de Jesus, ao discipulado de Jesus, correspondem à natureza de quem Ele é? Eu correspondo a Jesus em obediência, como de fato Ele é aqui, representa a sua autoridade como Deus? Ou então eu tenho uma obediência dúbia, fraca, fragilizada e titubeante? O meu conhecimento e convicção da divindade de Jesus é expresso pela maneira como me relaciono com Ele em termos de obediência. Se a minha obediência é imediata e irrestrita, é porque eu sei, Ele é Deus, Ele pode falar,
e eu devo fazer quando Ele fala. No entanto, se não é essa a minha postura, é porque talvez a minha convicção esteja muito fraca acerca de quem Jesus Cristo é. Precisa ser mais consistente. O conhecimento sobre Jesus precisa ser mais profundo. Eu preciso ter uma visão maior sobre Jesus e correta sobre Jesus, para que então eu proceda como devo proceder. Como é que está a sua obediência ao Senhor hoje? Corresponde à natureza de quem Ele é e daquilo que Ele representa? Ou não? Vou para o nosso próximo ponto. E aqui nós vamos entrar mais um pouco na dimensão do discipulado. Ainda no verso 17, observem a frase que está presente aqui. Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. E aqui eu quero trabalhar com vocês o objetivo desse chamado. Já vimos então que Jesus escolhe e Ele tem autoridade de ordenar sobre nós como Deus. Agora, qual é a direção para onde Jesus, como Rei, como Mestre, quer nos levar? O interessante sobre esse versículo 17 é que, por mais que ele seja dirigido, num primeiro momento, a Pedro, André, Tiago e João, ele não é restrito a eles. Existem algumas coisas que distinguem a nós que estamos aqui e Pedro, André, Tiago e João nesse chamado, que são os personagens desse texto. Esses homens que foram chamados para pescar outros homens, eles foram chamados para serem apóstolos de Jesus também. Então eles receberam uma autoridade e uma inspiração, por assim dizer, que nós não temos e nem nunca teremos, e nenhum outro homem sobre a face da terra vai ter, porque os apóstolos ficaram no primeiro século. Quando o último apóstolo morreu, dos 12, todos os apóstolos terminaram. Esses homens eram apóstolos, eles receberam o evangelho por revelação. Nós recebemos o evangelho pelas escrituras e pela pregação. Esses homens receberam todo um corpo de doutrina, em total unidade, dado por revelação. Cristo, pelo Espírito, comunicou diretamente a eles. Nós não, nós recebemos através de mestres humanos. Esses homens receberam uma inspiração tal e uma autoridade tal que foi sem precedentes. No entanto, ainda assim, existem coisas aqui que é tanto para eles quanto para a gente também. Essa expressão, ser pescadores de homens, não era apenas para os apóstolos, é para nós. Essa expressão, inicialmente, no Antigo Testamento, ela tinha o sentido de juízo de Deus. Pescar homens era uma maneira de trazer os homens para serem consumidos pela ira de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, aqui não vou abrir necessariamente o texto bíblico, mas lá em Jeremias capítulo 16, verso 16, em Ezequiel capítulo 29, verso 14, existem referências a isso, como lançar a rede para puxar os homens para a condenação. Mas o sentido que Jesus está empregando aqui é diferente. Ele não está falando de condenação, ele está falando de graça. Ele não está falando sobre juízo, ele está falando sobre evangelho, sobre boa nova aqui. Então, qual é o objetivo e a finalidade que Jesus está dando aqui para o discipulado? É pregar o evangelho, é torná-lo conhecido, é trazer os homens para confiarem em sua graça, em sua salvação. E à medida que eu refletia sobre esse ponto em particular, eu me via pensando enquanto eu estava negligente em termos de evangelismo. Talvez em empreender movimentos evangelísticos, falar com a pessoa ao lado, pregar para os nossos parentes. Se você é discípulo de Jesus, essa é uma prerrogativa, um predicado seu evangelizar e pescar homens. Não é algo que você pode ter a opção de não ter ou de não fazer porque não quer. Jesus quer que você faça, então você deve fazer. Lembre-se que Ele é Deus e tem autoridade para demandar sobre nossas vidas. Existem diversas coisas que compõem o discipulado de Jesus. Vocês devem concordar, por exemplo, que santidade é uma delas. Devem concordar que ser um aprendiz das Escrituras é uma dessas responsabilidades. Aprender sobre os ensinamentos de Jesus, viver em comunidade, ouvir a pregação, cuidar de outras pessoas, mas trazer novos convertidos à fé também faz parte de tudo isso. Não podemos tirar isso.
Nós fizemos planos para esse ano. Eu mesmo fiz alguns. Pensamos em muitas coisas. Podemos ter pensado em viagens a se fazer, uma lista de livros para ler, emprego, faculdade, cursos, saúde. Vocês empreenderam para esse ano e eu também o fiz. Mas dentro desses planejamentos havia a resoluta decisão de pregar o Evangelho para outras vidas e outras almas. Senão, existem algumas coisas na nossa agenda de discipulado que não estão no lugar e precisa ser corrigida pela agenda de Jesus. Jesus quer que seu povo, como discípulo dele, evangelize. Isso é prerrogativa e ponto de partida do discipulado. Um dos objetivos de Jesus é que sejamos pessoas que evangelizem. E aqui eu quero trazer para nós o nosso terceiro ponto aqui. Nós não iremos nos demorar nele, mas também faz parte de algo particularmente importante anotarmos aqui no trecho bíblico. No versículo 18 é dito sobre os discípulos: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Qual é a postura que esses discípulos têm diante do convite de Jesus para o discipulado? Uma postura imediata, de não deixar para o outro momento, então para o outro dia. No momento em que Jesus convoca, eles vão. No momento que Jesus chama, eles vão. Imediatamente. E eu me pergunto por qual razão essa postura deve ser uma postura imediata. E aqui é interessante que eles estavam dentro do contexto de suas profissões. Então, por exemplo, vai ser dito aqui que André e Pedro deixaram as redes e seguiram. Vai ser dito sobre Tiago e João que eles estavam consertando as redes, estavam com seu pai, eles deixam isso e o seguem. Se pensarmos numa ilustração sobre isso, num contexto de profissão mais próximo da gente, a gente poderia pensar que o pedreiro estava levantando uma parede e deixou tudo pela metade, por conta da urgência do chamado. Então ele deixa tudo, para o que está fazendo e segue Jesus. É mais ou menos isso. Ou então um policial em serviço deixando o distintivo, o colete e a arma e ele segue Jesus. Pode parecer um absurdo dizer isso, mas foi o que aconteceu. Eles não terminam de consertar as redes, eles param e seguem Jesus. Mas por que essa postura imediata? Porque eles estão diante de um reino imediato. Quando observamos o versículo 14 e 15 aqui do capítulo 1, nós vamos ver o seguinte: o verso 15, principalmente o verso 15. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, o tempo do reino chegou, é para já, é agora. E está tanto entre eles como está entre nós agora também. O reino é imediato, o reino é para agora. O reino não é uma demanda para amanhã. Nós ainda não estamos na expectativa de um Messias a vir. Ele já veio e o seu Espírito habita entre nós. Portanto, a postura e a resposta que se dá para esse reino não é uma postura de um aguardo acerca dele, mas é uma postura de obediência imediata. Esse reino que interrompe, que irrompe no tempo com poder, exige de nós uma postura e uma resposta imediata. É um reino imediato. O tempo já estava cumprido aqui. Portanto, eles dão uma resposta adequada a que esse reino representava. Mas vocês podem dizer, bem, eles não conheciam essa mensagem. Na verdade, a probabilidade deles conhecerem é muito grande. Eu vou dizer o porquê. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, é dito que eles tiveram conhecimento prévio de Jesus antes do chamamento. Você tem ali até a pesca maravilhosa, como geralmente dizem, onde Jesus traz um grande cardume de peixes para eles poderem pescar. Ou então, no capítulo 1 de João, é dito que André já conhecia Jesus pelo testemunho de João Batista. E ele se achega a Jesus Cristo antes desse chamado. Portanto, é válido nós dizermos aqui, eles sabiam de como esse reino era imediato e já tinha chegado. Isso vale para a gente também. Esse reino é mais importante que todas as demandas que nós temos na vida. E por mais que às vezes estejamos sonolentos e não estejamos apercebidos disso, vocês se veem assim também ou só eu?
Perdemos o senso de urgência e de imediatismo do reino que já chegou. Por mais que às vezes possamos nos portar desse modo, esse reino já chegou e exige de nós uma postura imediata, uma posição de obediência imediata. Não devemos esperar. Cristo é para agora e Cristo é para esse momento. E nossa resposta a Ele também. Mas observem nesse versículo bíblico, nesses trechos bíblicos, que eles não apenas fizeram de forma imediata, mas que eles deixaram coisas, eles abdicaram de coisas. Há uma abnegação envolvida aqui na resposta ao chamamento de Jesus. E vocês vão ver, por exemplo, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, deixaram o trabalho deles. O chamado de Jesus foi mais importante que o trabalho e a carreira que eles possuíam aqui. E mais para frente, eu acredito que afunilando ainda mais, deixando a coisa um pouco mais difícil, vai ser dito no verso 19, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consultando as redes, e logo chamou. E eles seguiram a Jesus, deixando o quê? Deixando seu pai. Eles não só deixaram o seu trabalho, como deixaram a sua família por Jesus. Em ordem de prioridade, de importância, não está a nossa família, não está o nosso trabalho, está Jesus Cristo. Todo discípulo de Jesus, então, vivencia as suas relações com essas esferas, estando consciente disso. Bem, eu tenho o meu trabalho, e meu trabalho é uma bênção, mas Jesus me enviar para fazer algo que esse trabalho não coopera, eu tenho que sair dele. Bem, eu tenho, enfim, certos planos para me casar ou algo assim, mas se as demandas de Jesus, o chamamento de Jesus tiveram uma outra direção para mim, eu irei imediatamente. Esses homens deixaram muitas coisas. Eu posso dizer para vocês que esse sofrimento que abre mão de certas coisas é a prerrogativa principal de se estar com Cristo e de ser discípulo de Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé, amém. Ninguém nega isso, e nem um tio disso algum dia será tirado desse púlpito. Mas precisamos dizer que o chamamento pela graça que traz justificação também traz cruz. A cruz que salva e livra da culpa também é dada para os discípulos para que carreguem até o final da trajetória. Não precisamos separar estas coisas. É por pura graça, por pura graça, mas existe também a abnegação da sua parte. Jesus te chama para vir e sofrer. No capítulo 14 de Lucas, vamos lá comigo até o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, existem descrições mais precisas dessa iniciativa do discipulado, e que ele faz nos discípulos, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui, uma prerrogativa inicial do discipulado, um certo tipo de amor que Jesus nos chama a ter por Ele. É um amor diante do qual nenhum outro amor, por mais íntimo, próximo e ardente que possa ser, pode rivalizar com o amor por Jesus. Se esses amores rivalizam, a palavra que Jesus dá é o seguinte: não pode ser meu discípulo. É o que Jesus está dizendo aqui. Não há como flexibilizar esse trecho bíblico. Se algum amor em nossas vidas, seja sobre o que for, você pode sondar seu coração e ver isso, rivaliza com o amor por Jesus Cristo, então você não pode ser discípulo de Jesus. Ele nos chama a uma espécie de exclusividade no amor por Ele. Ele tem que ser o único, o primeiro, o mais desejado, o melhor, o mais apreciado. A partir do verso 27 agora: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Por mais que esse versículo 27 tenha todo um significado doutrinário, bíblico e teológico para a gente, não foi isso que os discípulos pensaram quando ouviram essa expressão. E não era isso que Jesus também intencionava. Jesus não está falando da sua cruz aqui. Ele está falando do tipo de punição que era feita pelo Império Romano para os maiores dos criminosos. E é um sofrimento grande, excruciante, que durava dias, de estar numa cruz pregado e sofrendo. Jesus está chamando os seus discípulos então a por ele terem um sofrimento excruciante. Jesus nos chama ao sofrimento, não à comodidade, não para o conforto, mas para o sofrimento. Versículo 33, dando um breve pulo aqui. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus nos chama a um certo tipo de renúncia. Mas Jesus nos chama a renunciar o que aqui? Ele está falando de tudo. Nós geralmente escolhemos aquilo que nós vamos renunciar. Mas Jesus não está falando que nós devemos escolher. Ele diz o seguinte: se trata de tudo. De tudo. É tudo por Jesus. E eu acho que aquela expressão que é comum serve muito aqui. Ou é tudo ou é nada. Se não for essa renúncia de tudo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem ser meu discípulo. O que nós consideramos mais importante que Jesus, a ponto de não sermos capazes de deixar tudo? Possamos dizer como Asaf, no Salmo de número 73, verso 25: quem tenho eu no céu além de ti? Quem há na terra que eu desejo mais que a ti? O Senhor é a minha porção. Quando alcançarmos esse coração de Asaf no Salmo 73, não será difícil deixar tudo, porque nós já temos tudo. Esse é o duro e difícil chamado de seguir a Cristo, de ir na direção de Jesus. Eu lembro de certa vez, e eu geralmente não gosto de falar de questões pessoais, mas eu lembro de uma ocasião, eu era recém-convertido, tinha talvez 1 ano e meio de conversão. Eu lembro que havia algo que eu gostava muito de fazer naquela altura do campeonato, naquela ocasião. Eu estava praticando um esporte, eu gostava de fazê-lo. Os cultos da minha igreja eram sexta e domingo. O esporte que eu praticava era terça e quinta. Pouco tempo depois de eu ter começado a fazer esse esporte, eu realmente amava. Eu lembro que a igreja mudou os horários de culto e os dias de culto. Em vez de ser sexta e domingo, passou a ser terça, quinta e domingo. Aí eu falei: acabou minha vida aqui. Eu lembro que era uma igreja recente, não tinham muitos trabalhadores. Tinham pouquíssimas pessoas. Então, se sai uma pessoa, é como se você tivesse tirado umas 5 peças de um tabuleiro de xadrez, assim. Ficaria um vácuo muito grande. Não teria muita gente para fazer nada. Talvez só ficaria um pastor no púlpito e uma irmã sentada ali. E aquilo foi uma consideração muito, muito pesada. Mas eu não tinha outra coisa para escolher. Irmãos, eu sou um homem miserável e medíocre. Eu tenho certeza disso até hoje. Eu não sei se um dia eu vou deixar de ser. Mas uma coisa eu posso dizer: por ter sido salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, eu não pude dormir enquanto eu não deixasse aquele esporte. Eu não pude conviver de forma confortável. E foi o Espírito Santo que pressionou minha consciência, então eu tive que sair. Se você é discípulo de Jesus, essa consciência também pressiona hoje. Seja o que for que você não consegue abdicar. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, necessariamente que vocês devem deixar de praticar alguma atividade. A aplicação não vai no sentido restrito da coisa, mas no sentido conceitual da coisa mesmo. Por isso que eu dei esse exemplo. O Espírito Santo não vai deixá-lo viver de qualquer forma. Ele vai trabalhar em você, na sua mente, coração e vida, até que as marcas do discipulado de Jesus estejam marcantes em você, estejam presentes. Se você ama alguma coisa que rivaliza com Jesus, o Senhor por vezes tira, e quando Ele faz isso, é uma medida de amor, para que nada no céu e na terra tenhamos além dele. Se somos apegados à comodidade, não conseguimos abrir mão dela, seja por que for, para ler a Bíblia, para orar de manhã,
para evangelizar pessoas, ou fazer qualquer coisa nesses termos, Jesus vai tocar nessa comodidade também. Ele vai feri-lo. Se você está nele, é dele, senão ele vai deixá-lo. Se você não consegue renunciar tudo que possui por Jesus, ele vai tirar aquilo que você colocou no pedestal de Deus e de divindade, e todos os altares que você edificou para si mesmo. Ele vai tirar, ele vai destruir. Porque à medida que a sua trajetória caminhar nessa terra, Jesus vai trabalhar em você para te aperfeiçoar como esse discípulo aqui. Ele não vai deixá-lo. E sabe por que nós temos essa esperança? Porque esses discípulos aqui, Pedro, André, Tiago e João, falharam. Falharam no amor, falharam no sofrimento, falharam na renúncia. Eles falharam. Mas sabe o que Jesus fez com Pedro, que negou 3 vezes a ele? Ele vai ao encontro de Pedro depois de ressurreto e pergunta por 3 vezes: Pedro, você me ama? Mestre, eu te amo. Então vamos recomeçar a nossa trajetória de discipulado. Meu amigo, se algum de vocês aqui esfriou nesse amor, nesse sofrimento e nessa renúncia, há como recomeçar a caminhada, há como retomar a trajetória, porque Jesus fez isso com Pedro e com todos os demais discípulos que o abandonaram diante da Via Crucis. Se vocês falharam em dar esperança, se eu falhei em dar esperança para mim, o Senhor está de braços abertos. Esse braço é como o braço de uma cruz para que te pegue leve. Então vamos, ouça o chamado de Jesus para segui-lo, e vamos sem olhar para trás, vamos imediatamente, que seja hoje. E aqui eu já gostaria de chegar às nossas conclusões e considerações finais. Se há alguém aqui que não é discípulo de Jesus Cristo e se sente chamado pelo Senhor, tome uma postura imediata. É para agora, não é para depois. Deixe tudo, siga Jesus. Você vai encontrar mais em Jesus que encontraria nos seus próprios planos e desejos pelo mundo. Se você já está em Cristo, é discípulo de Jesus, em determinado momento a trajetória do discipulado se perdeu, recomece, levante-se, tome sua cruz e vá diante de Cristo. Há um Salvador perfeito para nós. Há um Salvador glorioso para discípulos que tropeçam com o peso da cruz. E temos muito mais que o Simão Sirineu para carregar nossa cruz. Nós temos o auxílio do próprio Espírito Santo para se pôr ao nosso lado e levar os fardos que nós não aguentamos. Que possamos então abraçar a vocação do discipulado, sabendo que às vezes podemos fraquejar, mas sabendo ainda mais que não existe outro caminho pelo qual se traçar, ou então estaremos em plena perdição. Eu convido vocês a orarem comigo nesse momento e pedir ao Senhor para que firme o nosso pé no discipulado, para que possamos abrir mão de tudo na direção de Cristo.